Você já reparou como o dinheiro é um dos principais motivos de discussão dentro das famílias? Segundo uma pesquisa recente do SPC Brasil, mais de 60% dos casais afirmam que já brigaram por questões financeiras. E não é apenas por falta de dinheiro, muitas vezes é a falta de diálogo. Hoje nós vamos falar sobre isso, como a união e a boa comunicação dentro de casa podem transformar a vida financeira da família. Novamente, trago uma palavra de agradecimento em nome de toda Novo Tempo, pela honra da sua audiência, por você estar conosco, acompanhando a programação do Novo Tempo nestas férias, que trouxe uma pitada interessante de qualidade com as finanças, com a volta do programa Saldo Extra nesse mês de janeiro. Que alegria poder estar com vocês aqui, com a nossa equipe de produção, que preparou um conteúdo com muito carinho para que você faça de 2026 o ano da virada com as suas finanças. Já falei isso outras vezes e vou repetir. Queremos que o ano de 2026 seja um ano de ouro na sua vida financeira. E para isso você tem uma sequência de programas tratando sobre temas importantes. Então, se você perdeu os programas anteriores, vai lá no nosso canal no YouTube, o Saldo Extra, e você vai encontrar os programas que você perdeu. Mas dou uma dica: com papel e lápis na mão, porque tem muita dica prática para você colocar aí em prática durante este ano, para você viver uma nova experiência com as suas finanças. E agradeço por nos acompanhar aqui. A propósito, convide os seus amigos para acompanhar a programação das férias no Novo Tempo e o programa Saldo Extra, porque orientações sobre finanças nós precisamos todos os dias. Dinheiro, quando bem administrado, aproxima as pessoas. Mas quando mal gerido, pode gerar conflito, preocupação e até desunião. A boa notícia é que isso pode mudar e começa com uma simples palavra: organização. Quando falamos em organização financeira familiar, estamos falando de algo muito maior do que apenas pagar contas. É um ato de cooperação, planejamento e amor. Cada membro da casa tem um papel importante e quando todos participam, o resultado é equilíbrio, segurança e paz. Um levantamento do IBGE mostra que mais de 73% das famílias brasileiras vivem com alguma forma de dívida. E em muitos casos, o problema não é a renda, mas a forma como ela é administrada. Famílias que conversam sobre dinheiro, planejam juntas e compartilham decisões têm mais chance de sair das dívidas e de alcançar metas. Tudo começa com uma boa conversa. Falar sobre dinheiro ajuda muito. E eu sei que ainda é um tabu em muitos lares, mas fará toda a diferença. Alguns até acham que é assunto de adulto, outros evitam por vergonha ou por medo de conflito. Ainda quem se sinta exposto ou controlado. Mas a verdade é que a falta de diálogo é o primeiro obstáculo da boa administração financeira. Tem um trecho desse guia de estudo, Educação Financeira à Luz da Bíblia, que diz o seguinte: em casa que se faz o planejamento, que se faz o orçamento, onde se determina os sonhos e onde a família lança as bases para uma vida financeira de prosperidade. É importante o envolvimento de todos. Os filhos devem participar desde cedo, conhecendo o orçamento e os seus limites. A palavra-chave é compartilhar, porque quem participa, colabora. Quando marido e esposa, pais e filhos conversam abertamente sobre dinheiro, o clima em casa muda. Todos entendem as prioridades, os desafios e as metas. Essa transparência evita cobranças injustas e ajuda a criar um sentimento de equipe. O ideal é reservar um momento do mês para conversar sobre o orçamento familiar.
Pode ser um sábado à noite, um domingo à tarde, com uma mesa posta bem saborosa. O importante é criar o hábito do diálogo e tratar o dinheiro como um assunto da família, não como um problema. Planejar é uma forma de amar também. Eu cuidar hoje do que vai acontecer no amanhã. Isto é fundamental. Um bom planejamento financeiro familiar começa com uma lista simples. Quanto entra e quanto sai, o quanto se ganha e o quanto se gasta. Liste, portanto, todas as fontes de renda. O que a família recebe? O salário do marido, o salário da esposa, quem sabe uma renda extra, quem sabe alguém que já tem uma aposentadoria, algum benefício que receba, lá os dividendos dos seus investimentos, ou seja, conheça tudo aquilo que entra como renda da família. E depois relacione as despesas fixas e variáveis. Esse é o mapa da realidade financeira da casa. E depois, então, você vai estabelecer as metas conjuntas. Pode ser quitar uma dívida, pode ser reformar a casa, trocar o carro ou fazer uma viagem. Quando todos participam da decisão, o esforço ele é compartilhado. Cada conquista se torna motivo de comemoração coletiva. Tenham metas enquanto família e metas também enquanto indivíduos. Isso gera um sentimento de colaboração em que todos se esforçam e se sentem representados naquele orçamento. Se seu filho quer um brinquedo que sai do orçamento, envolva a família no planejamento de como vão conseguir poupar para comprar aquele item e em que lugar ele fica na lista de prioridades. Seu filho vai se sentir ouvido e querido ao perceber que toda a família quer contribuir para que ele realize aquele pequeno sonho. Assim, a contribuição dele nas outras metas da família também será recíproca. De acordo com o Banco Central do Brasil, famílias que têm um planejamento definido economizam até 25% mais do que aquelas que não controlam os gastos. Isso acontece porque o planejamento reduz desperdícios e impulsos. Se até hoje vocês se organizavam de outra maneira, reúna a família para anunciar a mudança. Depois de anotar entradas, saídas e metas, você pode usar uma regra muito comum por aí, que é a regra dos 50, 30, 20. Note, isso aqui é uma ideia que você pode colocar em prática. O que essa regra diz? 50% da renda deve ser para as despesas fixas, 30% para as variáveis e lazer e 20% para reservas e investimentos. Isto é só uma sugestão, porque muda muito conforme a realidade de cada lar. Mas ela serve sim como um ponto de partida para que você se adapte conforme o seu contexto familiar. Para muitos casais, o problema não é o dinheiro, é o segredo, é isso mesmo. Alguns estão escondendo as dívidas, fazem compras sem conversar e omitem gastos pessoais. São estas atitudes que podem minar a confiança. A transparência dentro da relação conjugal, da relação familiar, ela é fundamental para manter a harmonia. Tem mais um trecho que eu quero compartilhar com você, que está aqui no curso Educação Financeira à Luz da Bíblia. Olha só o que diz aqui esse guia de estudo. O dever de cada cônjuge é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida, e assim influenciar a outra parte. A família deve estar unida, orando a Deus e buscando sabedoria para compartilharem as decisões sobre finanças, a fim de que haja harmonia e bem-estar no lar. E vale dizer que um bom exercício é manter um painel da família em local visível, com as principais metas financeiras do mês, contas a pagar, o saldo disponível no banco e os objetivos futuros, por exemplo. Visualizar juntos ajuda a manter o foco e reforça o compromisso coletivo. Transparência não significa um controle rígido ou desconfiança, mas significa parceria. Se cada um sabe onde o dinheiro está sendo aplicado, é mais fácil ajustar o rumo quando algo foge do esperado. Se vocês sentem falta de poder
gastar sem dar satisfações, uma alternativa é ter uma porcentagem do orçamento para gastos livres, para que cada um use como quiser, sem prestar contas. Isto é possível sim. Mas vamos ampliar esse tema falando de algo importante nas finanças da família, que é o envolvimento dos filhos. Muitos pais acreditam que proteger os filhos de assuntos financeiros é uma forma de cuidado, mas incluir as crianças de forma adequada à sua idade é ensinar responsabilidade. Se eles conhecem a realidade familiar, fica até mais fácil de ouvir um não, porque entendem que aquele pedido não é prioridade de gasto naquele momento. Quando os filhos entendem o valor do dinheiro, aprendem que cada gasto tem consequência. Dê pequenas responsabilidades, o controle do lanche, uma mesada até mesmo simbólica para aquela criança muito pequena, ou mesmo o desafio de economizar para comprar algo que a criança deseja. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, 6 em cada 10 adultos endividados nunca receberam orientação financeira na infância. Ensinar desde cedo evita repetir padrões negativos. Uma dica prática é criar o cofrinho dos sonhos. Defina com as crianças uma meta, como comprar um brinquedo ou fazer um passeio, e ensine a poupar um pouco por semana. A alegria de alcançar objetivos será o primeiro passo para formar adultos responsáveis financeiramente, e cada membro da família pode contribuir de alguma forma. Se apenas uma pessoa cuidar das contas, o peso aumenta e a chance de erro pode aumentar também. Por isso, dividir tarefas é dividir o compromisso. Por exemplo, o pai pode ser responsável pelas despesas fixas, a mãe pelo controle das compras no mercado, e os filhos podem ajudar a anotar os gastos e fazer pesquisas de preços. Isso gera o quê? Envolvimento e senso de pertencimento. Em famílias com idosos, a participação dos netos, dos idosos, avós, pode ser educativa para todos. Eles aprendem a ajudar com tecnologia, pagamentos online, organização de planilhas e até conferência dos extratos. É uma troca de gerações que une e ensina. Quando há filhos adolescentes, invista na educação financeira deles. Existem cursos online gratuitos de finanças que eles podem fazer e até mesmo cursos que caibam no seu orçamento. Dê a eles a responsabilidade de pesquisar formas de investir, de ajudar a família a encontrar soluções práticas de economia doméstica. Mas não basta planejar, é preciso também acompanhar. Reserve um dia por mês para revisar o orçamento familiar. Avalie o que deu certo, o que fugiu do controle, o que pode melhorar. Esse hábito simples mantém a família alinhada e previne dívidas. Também é o momento ideal para celebrar conquistas, como a quitação de uma conta ou o valor guardado na reserva de emergência. O segredo é fazer da organização financeira uma rotina, não uma obrigação. Quando o controle se torna natural, o dinheiro deixa de ser motivo de preocupação e passa a ser instrumento de tranquilidade. Crie uma cultura familiar, uma tradição, para que todos aguardem ansiosos por esse acerto de contas, para acompanhar os gastos, acompanhar as despesas. Famílias organizadas financeiramente não apenas pagam contas em dia, como também sonham juntas. Quando o casal e os filhos têm metas claras, o dinheiro ganha direção. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, famílias que estabelecem metas anuais de poupança têm 3 vezes mais chances de alcançar estabilidade financeira em 5 anos. Além disso, o equilíbrio financeiro familiar vai reduzir o estresse, melhora o convívio e fortalece os laços. Afinal, quando o dinheiro é bem administrado, sobra tempo e energia para o que realmente importa, estar junto. O papel da família na organização financeira vai muito além dos números. É sobre confiança,
sobre comunicação, é sobre propósito, é transformar o dinheiro de motivo de conflito em ferramenta de união. E quando todos participam, as decisões se tornam mais justas e conscientes. A casa fica mais leve, o orçamento mais equilibrado e o futuro mais promissor vai ser algo presente na vida da família. Organizar as finanças é, antes de tudo, cuidar da família, ter a família como uma prioridade. Eu faço uma pergunta: como essas coisas estão acontecendo na sua família? Todos têm participado das decisões e do planejamento financeiro? Qual aí tem sido a sua maior dificuldade? Ficou alguma dúvida a respeito deste tema? Eu quero convidar você a interagir conosco. Mande aí para as nossas redes sociais daqui a pouco, aí quem sabe no nosso intervalo, depois do programa, para que nós possamos conhecer a sua realidade. Mande as suas perguntas. Quem sabe você tem algum tema que gostaria que nós tratássemos aqui que tenha a ver com as finanças da família. Nós teremos o prazer de trazer mais informações para você. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas fique com a gente, porque nós voltamos já.